Olá amigos, bem-vindos ao canal Tubitécnica. Temos na bancada hoje um rádio Philco modelo 37620, um rádio que foi fabricado, portanto, em 1936. Esse rádio ele passou por um processo longo de restauração, não havia compromisso com nenhum prazo, e eu queria só apresentar algumas das coisas que foram feitas, né? Porque esse rádio, quando chegou, ele estava em más condições, inclusive com o gabinete quebrado em alguns lugares. Foi necessária essa parte também de marcenaria, né? De consertar o gabinete. Aqui a gente pode ver o estado inicial do rádio, com a caixa bastante maltratada. Ele sofreu uma pancada aqui na frente, né? E também aqui do lado sofreu uma pancada que quebrou o folheado, quebrou a estrutura de madeira interna também, né? A gente pode ver aqui o interior do rádio. Aparentemente os componentes eles estavam originais. Aqui a gente pode ver um detalhe do que foi quebrado na lateral, né, da caixa. E aqui o detalhe na frente, né, que quebrou não só a madeira, mas quebrou o pano e também o cone do alto-falante, né. Aqui nós temos o chassi. A gente pode ver que tem uma oxidação, né, tem ferrugem na superfície horizontal do chassi. Isso tudo foi posteriormente eliminado, né, com produtos contra ferrugem. E que mais? Nós temos aqui essa parte do transformador, que o soquete estava quebrado, né? Aqui a parte de baixo, a gente pode reparar que os componentes, aparentemente, com exceção de um ou dois, são os componentes originais. Esses capacitores de papel, eles estavam todos em más condições, foram trocados, né? Aqui nós temos os resistores. Esses resistores, a maior parte deles foi trocada porque o valor estava muito acima da tolerância permitida, né? Aqui a gente tem uma visão também do subchassi de radiofrequência, com as bobinas e trimmers, né? E o eixo do potenciômetro de volume também estava bastante empenado e tivemos que trocar. Aqui um detalhe do transformador de força, do soquete da válvula retificadora que estava quebrado, né? Aqui nós podemos ver o transformador de força e é bastante curioso nesse modelo e vários outros modelos da Philco, né, que eles colocaram o soquete da válvula retificadora diretamente no próprio transformador de força. E essa válvula aqui, essa retificadora, é uma retificadora 5Y4. Não pode ser usada outra válvula. Por quê? Porque a válvula 5Y4, a retificadora 5Y4, ela tem uma pinagem diferente do padrão normal que a gente está acostumado, como a 5Y3, 5Y4 e outras, né? Aqui nós temos a página da 5Y4G no manual GE e, como pode ser visto, as conexões são diferentes, né? A gente posso dar um zoom até aqui. Vocês podem observar que o filamento, por exemplo, de uma 5Y3 é 8 e 2 e as placas são 4 e 6, né? E essa Y4, ela tem os filamentos no pino 7, 8 e 3 e 5, quer dizer, não vai funcionar. É uma válvula que tem uma pinagem assim diferente e se você tem um rádio desse tipo, não tem jeito, né? Você tem que usar ela mesma. Aqui nós podemos ver a parte de trás do chassi, né? Esse arranjo que foi feito com essa válvula foi também no sentido de ganhar espaço e se adequar à estética, porque esse é um rádio de modelo Tombstone. Então são rádios que a estrutura dele é bem verticalizada. E esse rádio também utilizou vamos dizer, uma técnica, né, que a Philco também utilizou durante muito tempo,
que foi a utilização de um subchassi de RF. Vários modelos dessa época usaram esse subchassi, né? Toda a parte de RF, quer dizer, aqui nós temos a válvula de entrada de RF, que é uma 6K7, e logo atrás tem uma osciladora e misturadora, que é a 6A8, né? Elas ficam nessa parte juntamente com variável e vários outros componentes, né? Várias outras bobinas, né? Bem, aqui nós temos uma visão da parte de baixo do chassi e, como pode ser visto, né, a maior parte dos componentes elas foram trocados, os capacitores e os resistores, né, foram trocados porque os capacitores estavam vazando e os resistores também estavam com um valor muito fora acima dos 20%, né, na maioria dos casos. Então, nós trocamos os resistores, os capacitores, né? Nós deixamos alguns capacitores de mica, porque não é necessário, né? E principalmente aqui nesse caso, a gente olhar aqui no canto, nós tivemos que trocar, que é sempre uma coisa que quase sempre dá problema, o resistor chamado de Candom. Foi substituído por esses 3 resistores aqui. Vou pegar o resistor restante, o antigo, para a gente dar uma olhada. Aqui nós temos o resistor original, o chamado Candom. Ele é um resistor, na verdade são 3 resistores de fio. Entre esse ponto e esse, pelo esquema do aparelho, é de 202 ohms. Desse ponto para esse nós temos 8 ohms. E desse ponto para esse, 35 ohms. Esse foi um recurso muito usado nos rádios antigamente, né, porque em vez do center tape, né, do transformador de força ser ligado diretamente na terra, ele era ligado a esse resistor e só depois de tudo é que ia para o chassi, porque com isso eles conseguiram obter uma diferença de potencial, diversas diferenças de potencial para a parte diferente do aparelho. Por exemplo, para a válvula de saída, para a grade da válvula de saída, da grade de controle da válvula de saída, que ela precisa de uma tensão negativa, no caso, trabalha com polarização fixa, né? Então eles tiravam a tensão negativa de um dos pontos aqui e colocavam através de uma rede de resistores na grade dessa válvula de saída, assim como para outros pontos do aparelho, né? Mas isso aqui é uma peça que sempre dá problema. A dificuldade muitas vezes é você arrumar um espaço, né, dentro do aparelho para você poder colocar o equivalente, né? Nesse caso aqui, como a gente pôde ver, foi colocada uma ponte, né? Nós temos aqui os diferentes valores mais próximos possíveis, né, do valor original, e o arranjo ficou bastante razoável, né? Outra coisa aqui, que para quem não conhece, né, quem nunca mexeu com rádio Philco, que aqui nós temos os famosos capacitores de baquelite, né? Esse aqui é um capacitor de baquelite, esse aqui é um filtro na entrada da rede, né? Vamos dar uma olhada no esquema aqui. Não sei se dá para ver, está aqui. Aqui na entrada da rede nós teríamos 2 capacitores de ponto 0,15 e, vamos dizer, o centro deles, né, a parte central, seria conectada ao chassi, né, quer dizer, tem esses 2 capacitores, eles estão unidos por esse ponto vai para o chassi, que é no sentido de eliminar interferências na rede, né, ruídos na rede, né. Esses capacitores, a única solução que existe, quando você precisa substituir, é você abrir eles, né, você retirar, né, porque eles têm uma espécie de uma cera, né, dentro dele, você retirar, você conferir bem os terminais, né, o que está ligado aonde, e você elimina isso e recoloca no interior desses capacitores, os capacitores modernos, né? E fica bom, você mantém o visual original, né, do aparelho, e ao mesmo tempo você coloca componentes que você pode confiar, né? Aqui nós temos a parte de radiofrequência, o subchassis que eu havia falado, né, em que você tem
três conjuntos de, vamos dizer, aqui são os trimmers, né, e três conjuntos de bobinas correspondentes, né. Aqui são as bobinas de antena e os trimmers, né, correspondentes. Aqui são as bobinas de RF e aqui são as bobinas osciladoras, né. Então, como eu falei, isso foi um padrão que a Philco usou em muitos rádios dessa época, né. Enfim, né, uma coisa que quem mexe com rádio antigo, principalmente Philco, vai acabar encontrando, né? Isso é inevitável, né? Outra coisa que foi instalada aqui nesse rádio, que é uma coisa que a maioria dos rádios não tem, é o fusível, né? Então, os rádios antigos, eles não têm fusível, a maioria deles não tem. Então, algum componente é sacrificado, né? Quando ocorre um curto, né? E então é uma coisa que a gente deve evitar e não custa nada, uma vez que a gente está fazendo essa grande revisão, de acrescentar um fusível como precaução, né? Para preservar o aparelho, né? Outra coisa aqui são esses capacitores eletrolíticos, né? Esses capacitores, originalmente, são capacitores de banho líquido mesmo, né? Dentro dele você tinha uma placa de alumínio dobrada, né, para aumentar ao máximo a superfície, aumentar a capacitância, mas esses cilindros eram preenchidos com líquido, líquido mesmo, né, como um álcool, alguma coisa desse tipo, né. Então aqui nós tivemos que abrir eles, né, e colocar dentro deles os eletrolíticos modernos, né. A capacidade deles não é muito grande não, é a faixa de 8 microfarads, 10 microfarads, nessa faixa aí. E para a gente ver como as coisas realmente mudaram, né, nesses últimos 86 anos desde que esse aparelho foi feito, né. Outra coisa foi esse problema do alto-falante, né. Esse é o alto-falante original do rádio, é um modelo S7 da Philco, né. Aquele número de 6 algarismos, eu não sei qual é. Nós fizemos uma tentativa de conserto porque ele estava com um problema ele estava praticamente sem cone, enfim, né, nós conseguimos salvar a bobina, colocar um cone, né, mas o arranjo não ficou muito bom e acabou que a bobina raspava um pouco, né, apesar de o campo estar bom e tudo, né, porque esses alto-falantes da Philco, eles não eram para ser consertados, né. Isso aí, você tem a estrutura do campo aqui, ela é arrebitado aqui na carcaça do alto-falante. Então, a pessoa de quem eu obtive isso, ela havia conseguido retirar, né, e colocou preso com parafuso, né, mas não foi possível centrar direito, né, e nós tínhamos um outro alto-falante e nós preferimos usar esse alto-falante aqui, que é um alto-falante de campo, mesma coisa, o campo tem aproximadamente a mesma resistência, que é um alto-falante Jensen, que está em excelentes condições. Então nós fizemos o transplante do transformador de saída, né, e da conexão da tomada para esse alto-falante Jensen, que é do mesmo tamanho praticamente, e o cone está perfeito, enfim, né, ele está funcionando muito bem, né. Com isso a gente conseguiu manter esse esquema de transformador de campo, de alto-falante de campo, né? Não foi possível a gente evitar de colocar um resistor de fio para substituir o campo e colocar um alto-falante dinâmico, né? O que seria também uma opção, né, em último caso, né? Mas nesse caso a gente conseguiu salvar pelo menos essa parte, né? Aqui a gente pode ver o gabinete, né, já recuperado. Esse gabinete estava em condições bem ruins, ele estava quebrado aqui e também aqui nessa lateral, né? Então foi necessário a gente refazer e também refazer o folheado, né? Nós tivemos que refazer o folheado e invernizar, né? Não foi possível salvar a frente original porque esses rádios da Philco, dessa época, o acabamento na frente era um acabamento falso, um acabamento com decalque. Então, com a madeira quebrada, não foi possível conservar, quer dizer, iria haver uma quebra, né, no próprio padrão, né?
É um decalque, esse decalque ele imita uma marcheteria, né? Foi um recurso que a Philco usou na época, né? Em vários rádios, né? Então não foi possível. Então esse acabamento foi refeito com folheado verdadeiro, né? E o resultado ficou muito bom também, né? Foi uma solução, é uma solução possível que a gente encontrou aqui, né? Outra coisa que também foi necessária consertar foi essa armação de papelão, uma armação que segura o pano, né, o pano que é colocado na frente do alto-falante, né? Como se vê, ele estava quebrado, né? Foi um dos lugares que aqui a madeira quebrou e quebrou conjuntamente esse suporte de papelão, né? Então nós tivemos que fazer um papelão novo, né? Foi feito com esse material aqui, que é um papelão que foi comprado em casa de arte, né? Chama-se placa roller, 400 por 500 por 2,8 milímetros, né? E foi bem trabalhoso, né? Porque é um papelão grosso, né? Então a gente tem que trabalhar cortando e usando a Dremel para conseguir dar essa forma, né? Mas aí ele vai receber, né, esse tecido aqui e nós vamos conseguir terminar essa parte pelo menos, né? Bem, aqui nós já podemos ver o rádio montado. A recuperação do gabinete dele ficou bem razoável e agora com, vamos dizer, todos os componentes montados, com o dial, o resultado ficou muito bom, assim também como o próprio tecido, né? O tecido do alto-falante também ele combinou bem com esse tipo de gabinete, né? A gente pode dar uma olhada também na parte interior dele para ver como é que ficou, vamos ver. Aqui a gente tem uma visão do chassi e do alto-falante já montados na caixa, né? Ficou muito bom, dadas as condições iniciais, né, originais desse aparelho, o resultado ficou bem razoável, né? E é o que deu para fazer num aparelho desses que é bastante antigo, né? E cuja dificuldade de obtenção de peças é muito grande, uma vez que a gente está aqui no Brasil, não é a mesma coisa que se a gente estivesse nos Estados Unidos. Então a facilidade que eles têm lá, infelizmente a gente não tem aqui, né? Mas de qualquer maneira o resultado ficou bem razoável e agora a gente vai filmar ele pegando algumas estações, né, para ver o funcionamento dele, tá ok? Neto em seu artigo de A Vinha e o Ceticismo. Abrir aspas. Ao perscrutar o conhecimento... Eu faço, né, alguns shows esporádicos, mas não no momento, eu estou focado na gravação do meu disco. Que andasse no vale das sombras eu nada temerei, mesmo que andasse no